Um milionário contratou uma mulher humilde para cuidar de suas filhas pequenas, mas o que ela fez com as crianças chocou a todos. Clara Mendes estava sentada no sofá da pequena sala de estar, olhando para o vazio. A casa estava silenciosa, e o som ocasional de um carro passando na rua era a única coisa que lembrava a ela que o mundo lá fora ainda seguia em frente. Mas, para Clara, parecia que o tempo tinha parado desde o dia em que sua mãe partiu. A dor da perda era sufocante. Sua mãe sempre foi a rocha em sua vida, a única pessoa com quem ela podia contar. Filha única, Clara nunca conheceu o pai. Segundo sua mãe, ele a havia deixado logo depois de descobrir que ela estava grávida. Foi covarde demais para ficar, sua mãe costumava dizer, com aquele misto de amargura e tristeza. Assim, desde muito cedo, Clara aprendeu a conviver com a ausência de uma figura paterna e, ao mesmo tempo, a ser extremamente próxima de sua mãe. Elas eram uma equipe, duas mulheres tentando sobreviver juntas em um mundo que, muitas vezes, parecia indiferente aos seus esforços. Mas agora, com a partida de sua mãe, Clara se via completamente sozinha. Ela sempre soube que um dia teria que enfrentar a morte, mas nunca imaginou que o vazio seria tão devastador. O câncer havia sido cruel e rápido, levando sua mãe em questão de meses. Uma batalha dura, marcada por tratamentos que mais pareciam torturas e pela esperança que se esvaía a cada nova consulta médica. Clara ficou ao lado de sua mãe até o último momento, segurando sua mão frágil enquanto o coração dela parava lentamente de bater. Os dias que se seguiram ao funeral foram um borrão de tristeza e incerteza. A casa que antes era um refúgio agora parecia fria, vazia, cheia de lembranças que a machucavam toda vez que seus olhos pousavam sobre algum objeto. As roupas da mãe ainda estavam no armário, o cheiro dela ainda impregnava os lençóis e, por um tempo, Clara não teve coragem de tocar em nada. Era como se mexer nas coisas da mãe fosse um sinal de que ela havia, de fato, partido para sempre. E Clara não estava pronta para aceitar isso. A falta de sua mãe não era apenas emocional, era também prática. Clara nunca foi muito boa em finanças, e sua mãe sempre cuidou das contas, do aluguel, das decisões importantes. Agora, sozinha, tudo isso caiu sobre seus ombros. Além da dor da perda, ela agora tinha que lidar com a realidade brutal de estar sem emprego. Há alguns meses, antes de sua mãe falecer, Clara havia sido demitida de seu trabalho em uma pequena loja de roupas. O lugar não estava indo bem, e cortes eram inevitáveis. Sem ter como sustentar a si mesma e com a saúde da mãe piorando rapidamente, Clara não conseguiu encontrar forças para procurar um novo emprego na época. Ela passou semanas dedicando todo o seu tempo e energia a cuidar da mãe, na esperança de que, de alguma forma, as coisas melhorassem. Agora, sem sua mãe e sem trabalho, o peso da realidade começou a sufocá-la. As contas se acumulavam na pequena mesa da cozinha, e cada dia parecia uma luta apenas para se levantar da cama. A sensação de solidão era esmagadora. Clara sempre foi uma pessoa reservada, nunca teve muitos amigos, e os poucos conhecidos que tinha desapareceram ao longo dos meses de doença da mãe. Eles enviaram algumas mensagens de "meus pêsames" após o falecimento, mas logo as comunicações acabaram. A solidão não era só física, era mental. Ela se sentia abandonada, como se o mundo tivesse seguido em frente e a deixado para trás. Sem ter com quem falar, Clara começou a se fechar ainda mais. Passava horas no quarto, deitada, encarando o teto, tentando entender como sua vida havia chegado àquele ponto. Às vezes, ela pegava o celular para tentar ligar para alguém, mas nunca conseguia. O que ela diria? Como explicar a dor e o desespero que a consumiam, quando ela mesma mal conseguia entender? Os dias se misturavam, e Clara se pegava presa em uma rotina de tristeza e inércia. Comer era uma obrigação, e muitas vezes ela esquecia de fazer isso. Dormir também não trazia alívio, pois os pesadelos a assombravam. Nos sonhos, sua mãe aparecia, às vezes saudável e sorridente, outras vezes deitada no leito de hospital, frágil e doente. Ela acordava chorando mais noites do que gostaria de admitir, a solidão mais intensa do que nunca. O que a mantinha funcionando, mesmo que de forma mínima, era a necessidade de pagar as contas.
Ela sabia que, se não encontrasse logo um emprego, acabaria perdendo a casa. E essa era a única coisa que a ligava à memória da mãe. A ideia de deixar a casa onde passou toda a sua vida parecia insuportável, então, com grande esforço, Clara começou a procurar trabalho. No início, as recusas foram muitas. As entrevistas de emprego eram um verdadeiro teste de paciência. Ela sabia que não estava no seu melhor, que sua aparência cansada e abatida não ajudava, mas não podia fazer nada a respeito. As pessoas sempre lhe davam aquele olhar de simpatia antes de recusar sua candidatura, como se percebessem sua dor, mas não quisessem se envolver com ela. A vida de Clara era agora uma mistura constante de luto, solidão e necessidade de sobrevivência. Todos os dias, ela se perguntava como seguiria em frente. Estava cansada de lutar, mas não via outra opção. Depois de mais uma semana de tentativas frustradas, algo diferente surgiu. Uma vaga como babá. Clara nunca tinha pensado em trabalhar cuidando de crianças. Não era algo que ela tivesse planejado ou almejado, mas, ao mesmo tempo, parecia simples o suficiente, e ela estava desesperada. Babá de gêmeas de 6 anos, dizia o anúncio. O salário era bom, e a casa da família, pelos detalhes no anúncio, parecia ser em um bairro nobre da cidade. Mesmo sem experiência direta como babá, Clara resolveu tentar. Afinal, ela já cuidou da mãe doente, o que exigia paciência, responsabilidade e carinho. Cuidar de 2 meninas não podia ser tão diferente. Ela mandou um e-mail para o endereço do anúncio com uma breve carta de apresentação. Não tinha muitas expectativas. No máximo, achava que receberia mais uma recusa educada, como nas outras vezes. Mas, para sua surpresa, no dia seguinte, o telefone tocou. Era uma voz feminina e gentil do outro lado da linha. A mulher se apresentou como Lúcia Moreira, mãe das meninas. Clara, nós gostamos muito da sua mensagem. Gostaríamos de te conhecer pessoalmente. Você pode vir amanhã para uma entrevista? Clara mal acreditava. Era a primeira resposta positiva em semanas. Nervosa, mas animada, ela concordou e marcou o horário para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Clara se arrumou o melhor que pôde. Tentou disfarçar as olheiras com um pouco de maquiagem e escolheu uma roupa simples, mas apresentável. Chegando ao endereço que Lúcia havia enviado, ela percebeu que a casa era ainda maior do que imaginava. Um portão alto de ferro se abriu automaticamente quando ela tocou o interfone, e Clara caminhou pelo longo jardim até a porta principal. Lúcia a recebeu com um sorriso caloroso. Era uma mulher elegante, com um ar de segurança e gentileza. É um prazer te conhecer, Clara. Venha, entre. A casa por dentro era tão impressionante quanto por fora, com móveis sofisticados e uma decoração moderna. Mas, apesar do luxo, havia uma sensação de acolhimento ali. Clara se sentiu um pouco mais à vontade. Lúcia a levou para a sala de estar e começou a contar sobre as meninas. Olivia e Estela eram gêmeas idênticas, com personalidades bem diferentes. Olivia é mais tímida e reservada. Já Estela é uma explosão de energia, sempre querendo explorar e descobrir coisas novas. Mas as duas são adoráveis. Você vai gostar delas, tenho certeza. A descrição fez Clara sorrir. Ela sempre gostou de crianças, mesmo que nunca tivesse tido a oportunidade de trabalhar diretamente com elas. Enquanto falava, Lúcia explicou que ela e o marido, Paulo, trabalhavam bastante. Paulo era um empresário ocupado, e ela gerenciava uma galeria de arte, o que a mantinha fora de casa a maior parte do tempo. Eles precisavam de alguém confiável para cuidar das meninas, alguém que não apenas cuidasse das necessidades básicas delas, mas que também fosse uma figura de confiança, quase como parte da família. Nós procuramos alguém que realmente se importe. Não queremos só uma babá, queremos alguém que faça parte da vida das nossas meninas, disse Lúcia. Clara ouviu tudo atentamente, e, enquanto Lúcia falava, algo começou a mudar dentro dela. Talvez aquele emprego fosse mais do que uma oportunidade temporária para pagar as contas. Talvez fosse uma chance de recomeçar, de encontrar algo novo,
algo que desse sentido à sua vida depois de tantas perdas. Após a conversa, Lúcia apresentou Clara às gêmeas. As meninas estavam brincando no quarto quando Clara entrou. Olivia, a mais tímida, deu um pequeno aceno com a cabeça, enquanto Stella correu em sua direção, cheia de entusiasmo. "Você vai ser nossa nova amiga?", perguntou Stella, com um sorriso enorme. Clara riu, surpresa com a energia da menina, e respondeu: "Espero que sim." A entrevista correu bem, e Clara sentiu uma conexão imediata com as meninas. Elas eram curiosas e cheias de vida, o que trouxe um pouco de alegria a Clara, algo que ela não sentia há muito tempo. No final da tarde, Lúcia e Paulo conversaram em particular e, logo depois, chamaram Clara para a sala novamente. Paulo, que era um homem sério, mas educado, falou diretamente: "Clara, nós gostamos muito de você. Queremos que comece o quanto antes, se estiver de acordo." Clara mal conseguiu conter a felicidade. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que as coisas estavam mudando. Aquele emprego não era apenas uma oportunidade para ganhar dinheiro, era uma chance de se reconectar com o mundo, de fazer parte da vida de alguém novamente. No dia seguinte, Clara começou oficialmente. As meninas a acolheram rapidamente, e, em poucos dias, já estavam completamente à vontade com ela. Clara se sentia grata por estar ali, por ter encontrado não só um trabalho, mas uma nova direção para sua vida. Era uma noite comum. Clara tinha acabado de colocar as gêmeas, Olivia e Stella, na cama. As duas haviam passado o dia correndo pela casa, brincando, rindo e, claro, cansando Clara como sempre faziam. Mas ela gostava desse cansaço. Cuidar das meninas trazia a ela um sentido de propósito, algo que ela não sentia desde a morte da mãe. Lúcia e Paulo, os pais das meninas, haviam saído para um jantar de negócios e só voltariam tarde. Para Clara, parecia uma noite tranquila, mais uma daquelas em que ela ficaria no sofá, talvez assistindo a alguma coisa na TV enquanto esperava os patrões voltarem. Depois de verificar mais uma vez se as meninas estavam dormindo, Clara desceu as escadas. A casa estava silenciosa, o que, para alguém acostumado com o barulho das crianças, parecia um pouco estranho. Clara pegou um copo d'água na cozinha e se preparava para sentar no sofá, quando ouviu um som abafado no andar de cima. Era um barulho fraco, quase imperceptível, mas o suficiente para fazê-la parar no meio do caminho e ficar alerta. Pensando que poderia ser uma das meninas, Clara subiu as escadas de novo. Talvez Olivia estivesse tendo um pesadelo, ou Stella tivesse acordado querendo um copo d'água. No entanto, quando abriu a porta do quarto das gêmeas, encontrou as duas dormindo profundamente, respirando tranquilamente debaixo dos cobertores. Nada de anormal. Clara deu um suspiro de alívio, mas, enquanto saía do quarto, ouviu outro som. Desta vez, era mais claro, vindo do final do corredor. Um ruído de algo arrastando no chão. Um arrepio subiu pela espinha de Clara, mas ela tentou manter a calma. Talvez fosse apenas uma corrente de ar movendo alguma coisa, ela pensou. Devagar, seguiu em direção ao ruído, sem querer acender as luzes para não acordar as meninas. Foi então que algo aconteceu que fez seu coração disparar. Quando ela chegou perto do quarto dos patrões, percebeu que a porta estava entreaberta. Isso era estranho, já que Paulo e Lúcia não estavam em casa. Ela sempre fechava todas as portas antes de subir para as gêmeas dormirem. Sentindo uma crescente sensação de desconforto, Clara empurrou a porta devagar e espiou dentro. O que viu fez seu estômago revirar. Lúcia e Paulo estavam lá, amarrados, com as mãos e os pés presos, e com panos na boca, impedindo que falassem. Seus olhos estavam arregalados de pavor. Eles se debatiam levemente, tentando emitir algum som, mas só conseguiam fazer pequenos gemidos abafados. Clara ficou paralisada por alguns segundos, sem entender o que estava acontecendo. Como eles tinham chegado? Por que estavam presos? De repente, o pânico tomou conta dela. Algo terrível estava acontecendo, e ela precisava agir rápido. Sem pensar duas vezes, Clara deu um passo para dentro do quarto, prestes a se aproximar de Lúcia para tentar ajudá-la.
Mas foi nesse momento que ela sentiu uma presença atrás de si. Um arrepio percorreu seu corpo antes que ela pudesse sequer reagir. Antes que pudesse virar, uma mão forte agarrou seu braço com força. Clara tentou gritar, mas uma mão cobriu sua boca com brutalidade, abafando o som. O homem que a segurava a puxou para trás, arrastando-a pelo corredor. Seu coração disparava, e a adrenalina a fez lutar com todas as suas forças, tentando se libertar. Ela chutava, tentava morder a mão que a segurava, mas ele era muito mais forte. Sem dizer uma palavra, o homem a levou até o porão da casa. Aquele era um lugar que Clara quase nunca visitava. Era úmido, escuro, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Quando finalmente a soltou, ele rapidamente amarrou seus pulsos com cordas que pareciam ter sido preparadas com antecedência. Clara se debatia, ainda tentando escapar, mas o homem a prendeu de tal forma que se mover parecia impossível. Em meio à luta, ela conseguiu dar uma olhada rápida no rosto dele. Ele usava uma máscara, e seus olhos frios a observavam sem qualquer emoção. "Fique quieta", ele finalmente falou, com a voz rouca e baixa. Clara sabia que não havia escapatória ali, pelo menos naquele momento. Mas, em sua mente, tudo o que conseguia pensar eram nas meninas. Olivia e Stella estavam no andar de cima, indefesas, e aquele homem ainda não as havia encontrado. Ou será que já? Enquanto o homem mexia em algumas coisas do porão, Clara olhou ao redor, desesperada para encontrar alguma forma de se libertar. O porão estava cheio de caixas, ferramentas e objetos antigos. Seu olhar se fixou em um pedaço de vidro no chão, que brilhava levemente à luz fraca. Se ela conseguisse pegá-lo. Com o homem distraído, Clara começou a mover seus pés, tentando arrastar seu corpo na direção do vidro. A cada movimento, ela sentia as cordas apertando seus pulsos, mas ignorou a dor. Centímetro por centímetro, ela se aproximava do vidro, torcendo para que o homem não percebesse. Finalmente, quando estava perto o suficiente, Clara esticou as mãos e conseguiu agarrar o vidro com os dedos trêmulos. Agora, tudo o que precisava fazer era cortar as cordas sem que o homem percebesse. Concentrada, começou a raspar o vidro nas cordas, movendo-se o mais lentamente possível para não fazer barulho. Enquanto fazia isso, seu pensamento continuava fixo nas meninas. Se ela não se livrasse rápido, Olivia e Stella poderiam ser as próximas. E ela não podia deixar isso acontecer. O tempo parecia passar lentamente. O som do vidro cortando as cordas era baixo, mas cada segundo parecia uma eternidade. Clara estava suando, o coração martelando em seu peito, mas, finalmente, sentiu as cordas cederem um pouco. Um último esforço, e seus pulsos estavam livres. Agora, Clara precisava sair dali e salvar as meninas. Clara sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ela havia conseguido se soltar, mas ainda estava presa no porão escuro, com o invasor mascarado a poucos metros. Ele estava vasculhando algumas caixas velhas no canto da sala, alheio ao fato de que Clara tinha cortado as cordas que a mantinham amarrada. Seu corpo inteiro tremia, tanto pelo medo quanto pela adrenalina que a impulsionava. Ela sabia que tinha pouco tempo e não poderia desperdiçar nenhum segundo. Sua única chance de salvar as meninas e escapar era agora. Ela precisava agir com cautela. Ainda com o pedaço de vidro na mão, Clara lentamente se levantou, com os músculos doloridos pela tensão. Tentou não fazer barulho ao se mover, o chão de concreto frio sob seus pés a cada passo cuidadosamente calculado. Seus olhos não saíam do homem, que agora mexia em uma caixa de ferramentas, como se estivesse à procura de algo. Talvez ele esteja planejando o que vai fazer depois, pensou Clara, sentindo o pânico ameaçar tomar conta novamente. Ela não podia deixar isso acontecer. Precisava focar no que fazer a seguir. Ela olhou ao redor, buscando qualquer coisa que pudesse usar a seu favor. No canto do porão, uma escada de madeira levava à saída, uma pequena porta que dava para a parte de trás da casa. Clara sabia que, se conseguisse chegar até lá sem ser vista, poderia ter uma chance de escapar e chamar ajuda. Mas a saída parecia tão distante. A cada segundo que passava,
o homem ficava mais inquieto, como se estivesse prestes a se virar a qualquer momento. Com um movimento rápido e silencioso, Clara se agachou e começou a rastejar em direção à escada. Seu coração quase parou quando um dos degraus rangeu levemente. Ela congelou, prendendo a respiração. O invasor parou de mexer nas caixas e olhou na direção dela. Clara se encolheu nas sombras, tentando ser o mais invisível possível. Por sorte, ele não a viu. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele voltou a mexer nas ferramentas. Clara soltou o ar lentamente e continuou a avançar. Quando finalmente chegou à base da escada, Clara começou a subir devagar, o mais silenciosamente possível. Cada degrau que subia parecia um teste de paciência. O medo de ser ouvida era constante, e ela sentia o suor escorrendo pelo rosto. Estava a poucos passos da liberdade quando, de repente, a porta do porão se abriu com um estrondo. A luz do andar de cima inundou o porão, e o homem mascarado se virou bruscamente. Antes que Clara pudesse se mover, ele a viu. "Você!" gritou ele, correndo em sua direção. Clara sentiu o puro terror tomar conta dela, mas, em vez de paralisar, algo dentro dela fez agir. Sem pensar, ela pegou o pedaço de vidro que ainda segurava e se preparou para se defender. O homem avançou, e, com um reflexo rápido, ela o cortou no braço. Ele gritou de dor e recuou por um momento, surpreso com a resistência dela. Mas isso só pareceu irritá-lo ainda mais. "Você vai pagar por isso", ele rosnou, segurando o braço machucado. Clara sabia que não conseguiria vencê-lo em uma luta corpo a corpo. Ele era muito mais forte, e ela estava exausta. Precisava pensar rápido. Foi então que ela viu uma ferramenta jogada no chão, uma chave de fenda. Sem hesitar, ela se abaixou, pegou a chave e a jogou com força na direção dele. Não era o suficiente para machucá-lo seriamente, mas o distraiu bastante para que ela corresse em direção à escada. Ela subiu os degraus tão rápido quanto suas pernas permitiam, sentindo a adrenalina pulsar. O homem estava logo atrás, suas pesadas ecoando pelo porão. Clara mal conseguia pensar, sua mente focada apenas em uma coisa: chegar às meninas antes dele. Ela saiu correndo pelo corredor e subiu as escadas para o segundo andar, onde sabia que Olivia e Stella estavam. Ouvia o som dos passos do homem logo atrás de si, cada vez mais próximos. As meninas, preciso salvar as meninas, era a única coisa que passava por sua cabeça. Clara chegou ao quarto das gêmeas e entrou sem pensar, fechando a porta atrás de si com força. Olivia e Stella estavam escondidas debaixo das cobertas, tremendo de medo. Clara correu até elas e sussurrou, tentando acalmá-las: está tudo bem, mas precisamos sair daqui agora." Antes que pudesse pensar em um plano de fuga, ouviu o som de passos se aproximando da porta. O homem estava lá, tentando entrar. Ele começou a bater na porta com força, e Clara sabia que não teria muito tempo. Ela precisava tirar as meninas dali. Foi então que ela se lembrou da janela. O quarto das gêmeas tinha uma janela que dava para o telhado da casa, e, se ela conseguisse levar as meninas até lá, poderiam descer pela árvore no quintal. Era uma ideia louca, mas era a única que tinha. Clara correu até a janela e a abriu, sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto. Pegou Olivia nos braços primeiro e a colocou no telhado, pedindo que a menina ficasse bem quieta. Depois, fez o mesmo com Stella. As gêmeas estavam assustadas, mas obedeceram, se agarrando uma à outra enquanto se equilibravam no telhado. Clara saiu por último, mas, antes que pudesse fechar a janela, a porta do quarto se abriu com um estrondo, e o homem entrou. Ele olhou para ela com fúria nos olhos, mas Clara não esperou para ver o que ele faria. Ela se virou e começou a descer pelo telhado com as meninas, sentindo a tensão no ar. A árvore no quintal parecia sua única salvação. Ela ajudou as gêmeas a descerem primeiro, suas pequenas mãos se agarrando aos galhos, e depois desceu logo atrás. O ar frio da noite cortava o rosto de Clara enquanto ela corria pelo quintal, segurando as pequenas mãos de Olivia e Stella com força. As meninas estavam aterrorizadas, os olhos arregalados de medo,
mas Clara tentava manter a calma para não deixá-las ainda mais apavoradas. Elas precisavam sair dali. Precisavam se afastar daquela casa. Os passos do invasor podiam ser ouvidos dentro da casa, e Clara sabia que tinham pouco tempo antes que ele as alcançasse. O portão da frente estava perto, mas parecia mais distante a cada segundo. Clara tentava se manter concentrada, sentindo o peso da responsabilidade sobre si. A segurança das meninas dependia dela agora, e o pensamento de que algo pudesse acontecer com Olivia ou Stella a deixava ainda mais determinada. Precisava protegê-las, não importava o que acontecesse. O som das sirenes foi a primeira coisa que lhe deu um pouco de esperança. Ao longe, ela ouviu o eco dos carros de polícia se aproximando, e por um momento seu coração disparou de alívio. A ajuda estava chegando. Mas será que chegariam a tempo? Assim que chegaram ao portão, Clara puxou o trinco, desesperada para abrir a saída. No entanto, o portão não cedeu. Estava trancado. O pânico subiu por seu corpo como uma onda, mas ela não podia deixar que isso a paralisasse. Tudo bem, vamos dar um jeito, sussurrou, mais para si mesma do que para as meninas. Precisava pensar rápido. Ela olhou em volta, buscando uma saída. A cerca lateral, que dividia o quintal dos vizinhos, era alta, mas não impossível de escalar. Porém, seria complicado fazer isso com as meninas. O tempo estava correndo, e Clara sabia que o invasor poderia aparecer a qualquer momento. Enquanto sua mente trabalhava em todas as direções, tentando encontrar uma solução, ouviu um som atrás de si que a fez gelar. O homem mascarado estava na porta dos fundos da casa, e seus olhos estavam fixos nela e nas meninas. Ele não disse nada, mas o modo como ele segurava uma ferramenta nas mãos, um pé de cabra que havia encontrado no porão, deixava claro que ele não pretendia deixar ninguém sair dali tão facilmente. Sem pensar duas vezes, Clara agarrou Olivia e Stella e as puxou em direção à lateral do quintal, onde havia alguns arbustos que poderiam escondê-las por alguns segundos. Fiquem bem quietinhas aqui, tá? Disse ela, a voz tremendo de medo, mas tentando soar o mais firme possível. As meninas estavam assustadas, mas obedeceram, encolhendo-se atrás dos arbustos, os olhos brilhando de lágrimas e pavor. Clara se levantou e deu alguns passos à frente, entre as meninas e o invasor, tentando atrair a atenção dele para si. O homem mascarado caminhava lentamente em sua direção, o pé de cabra pendendo de sua mão de forma ameaçadora. Clara podia sentir o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. O suor escorria pela testa, e suas mãos tremiam, mas ela não recuou. Não havia como voltar atrás agora. Ela só precisava segurá-lo o tempo suficiente até a polícia chegar. O que você quer? Clara gritou, tentando ganhar tempo, esperando que, de alguma forma, pudesse distraí-lo. O homem não respondeu de imediato. Ele parecia estar analisando-a, como se estivesse decidido se valia a pena continuar com o ataque ou se já tinha conseguido o que queria. Mas Clara sabia que ele não iria desistir facilmente. Então, o som das sirenes ficou mais alto, mais próximo. Clara percebeu que a polícia estava quase chegando. O invasor também ouviu e, por um momento, hesitou. Ele olhou para o portão e depois para Clara, seus olhos cheios de frustração. Ele sabia que o tempo estava acabando. De repente, sem aviso, ele avançou em direção a ela, levantando o pé de cabra no ar. Clara, instintivamente, se jogou para o lado, desviando do golpe por pouco. O chão de terra fria do quintal a recebeu com um impacto forte, mas ela ignorou a dor. O homem estava furioso agora, e o ataque que Clara temia estava prestes a acontecer. Antes que ele pudesse atacá-la novamente, os faróis dos carros de polícia iluminaram o quintal. Vários oficiais correram para fora dos carros, armas em punho, gritando para o homem parar. Clara se levantou rapidamente, suas pernas tremendo, e correu de volta para os arbustos, onde as meninas ainda estavam escondidas. Pegou Olivia e Stella nos braços, abraçando-as com força, aliviada por saber que elas estavam seguras. O invasor olhou ao redor, percebendo que não tinha mais como fugir. Ele largou o pé de cabra no chão e ergueu as mãos, rendido.
Os policiais rapidamente o cercaram e o algemaram, enquanto Clara observava tudo de longe, ainda com o coração acelerado. O perigo havia passado, mas a adrenalina ainda corria em suas veias. Quando os oficiais terminaram de prender o homem, um deles se aproximou de Clara, com um rosto sério, mas acolhedor. "Você está bem?" ele perguntou, olhando para ela e para as meninas. Clara assentiu, ainda sem acreditar que tudo tinha acabado. Estamos bem", disse ela, ainda sem fôlego. Olhou para Olivia e Stella, que agora estavam mais calmas, mas ainda agarradas a ela com força. O oficial deu um pequeno sorriso e disse: "Você foi muito corajosa." Enquanto a polícia fazia seu trabalho, verificando a casa e garantindo que tudo estava seguro, Clara se permitiu, finalmente, respirar. O medo que a consumia nas últimas horas começou a se dissipar, substituído por uma exaustão imensa. Ela ainda não conseguia processar tudo o que havia acontecido, mas sabia de uma coisa: as meninas estavam seguras. Ela as havia protegido, e isso era tudo o que importava agora. O invasor foi levado pelos policiais, e a casa começou a voltar ao normal, embora a sensação de perigo ainda pairasse no ar. Clara olhou para Olivia e Stella, ainda abraçadas a ela, e sentiu uma onda de alívio e gratidão. Elas estavam bem, e isso era o que mais importava. Mesmo exausta e ainda assustada, Clara sabia que havia feito o que precisava. Ela salvou aquelas meninas, enfrentou o perigo e conseguiu manter a calma quando tudo parecia perdido. Agora, enquanto as sirenes desapareciam ao longe e a casa voltava ao silêncio, ela sabia que, apesar de tudo, tinha conseguido vencer aquela noite de terror. Depois que a polícia levou o invasor embora e a casa começou a se acalmar, Clara sentiu seu corpo finalmente ceder à exaustão. A adrenalina que a mantinha em pé durante toda aquela noite de terror estava desaparecendo, deixando em seu lugar uma sensação de cansaço extremo e um tremor nas mãos que ela não conseguia controlar. Olivia e Stella haviam sido levadas para a casa de uma vizinha por um dos policiais, onde estariam seguras até Lúcia e Paulo retornarem do hospital. Ambos ainda estavam abalados, mas fora de perigo. Clara, agora sozinha na sala de estar da casa dos Moreira, tentava processar tudo o que havia acontecido. Ela estava com a cabeça baixa, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o chão como se estivesse esperando que algo fizesse sentido. O som distante das sirenes ainda ecoava pela rua, e a luz vermelha e azul piscava pela janela, criando um efeito quase surreal na sala mal iluminada. Mas Clara sabia que o pior havia passado. O invasor estava preso, e as meninas estavam seguras. O oficial que tinha falado com ela mais cedo, um homem alto e com um ar calmo e profissional, voltou à sala com uma expressão séria. Ele se aproximou devagar, sentou-se na cadeira em frente a Clara e a observou por um momento antes de falar. "Clara, precisamos conversar sobre o homem que invadiu a casa", ele disse, com uma voz suave, mas direta. Clara ergueu os olhos, sentindo uma mistura de curiosidade e medo. Até aquele momento, ela não sabia muito sobre quem era o invasor. Tudo o que sabia era que ele estava mascarado, violento e disposto a machucar qualquer um que estivesse em seu caminho. Mas agora que ele estava sob custódia, talvez finalmente soubesse por que tudo aquilo havia acontecido. "O homem que invadiu a casa, o nome dele é Augusto", começou o policial, enquanto segurava um bloco de anotações com algumas informações. "Ele já trabalhou para a família Moreira há alguns anos. Era um funcionário de confiança, mas, pelo que sabemos, ele foi demitido em circunstâncias um pouco tensas." Clara piscou, tentando absorver as palavras. "Funcionário? Ele trabalhou aqui?" ela perguntou, sua voz um pouco hesitante. O policial assentiu. "Sim, ele era um dos funcionários da empresa de Paulo Moreira, mas, pelo que investigamos até agora, a relação deles começou a azedar depois de um incidente no trabalho. Algo a ver com uma desavença sobre dinheiro. Paulo demitiu, e parece que Augusto nunca aceitou bem isso." Clara sentiu um nó se formando no estômago. Aquele homem que quase destruiu sua vida e aterrorizou a casa das gêmeas tinha um passado com a família para a qual ela trabalhava. Isso explicava por que ele parecia tão determinado a entrar, porque ele tinha um ódio tão profundo. Mas ainda assim,
Clara não conseguia entender como alguém poderia ir tão longe por uma demissão. Havia algo mais ali, algo que ela ainda não sabia. O policial continuou: parece que Augusto queria vingança. Ele estava sem trabalho há meses, em uma situação financeira muito complicada, e achou que Paulo era o responsável por isso. Por isso ele planejou tudo isso. Ele queria assustar a família, talvez conseguir algum dinheiro, mas não estava planejando machucar as meninas. As palavras do oficial não traziam muito consolo para Clara. Mesmo que Augusto não tivesse a intenção de ferir as meninas, ele colocou a vida delas em risco. Ele as aterrorizou, assim como fez com ela e com Lúcia e Paulo. Nada justificava o que ele fez. O policial fez uma pausa e olhou para Clara com um olhar de simpatia. Tem mais uma coisa. Durante a investigação, encontramos uma carteira no bolso de Augusto. Nela, havia uma foto. Uma foto antiga. Ele hesitou antes de continuar. É uma foto sua, Clara. Quando você era criança. Clara congelou. Por um momento, achou que havia entendido errado. Como assim, uma foto minha? Perguntou, a voz quase falhando. Quando falei com Augusto, ele disse que você lembrava alguém que ele conheceu, alguém que ele amou anos atrás. Bem, ele pediu para te entregar. O policial pegou a foto do bolso e a estendeu para Clara. Era uma imagem desbotada pelo tempo, mas Clara reconheceu imediatamente. Era ela. Devia ter uns 5 ou 6 anos na foto, segurando a mão da mãe. Era um daqueles dias comuns no parque, quando sua mãe a levava para brincar e esquecer um pouco dos problemas. Clara ficou olhando a foto, confusa e atordoada. Por que ele tem isso? Ela perguntou, sem conseguir entender como aquele homem poderia ter algo tão pessoal. O policial respirou fundo antes de responder. Clara, parece que Augusto é o seu pai. A verdade era que sua mãe havia enviado aquela foto para Augusto. A frase pareceu ressoar na cabeça de Clara como um eco distante. Ela piscou, sem saber como reagir. Meu pai, repetiu, como se dissesse as palavras para si mesma, tentando dar sentido a algo que não fazia sentido algum. Sim, confirmou o oficial, olhando para ela com compreensão. Ele não te procurou durante todos esses anos, pelo que sabemos, mas ele te conhecia. Sabia de você, mesmo que nunca tenha feito parte da sua vida. Clara sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Seu pai. O homem que ela nunca conheceu, que havia abandonado sua mãe quando ela era apenas um bebê, agora tinha voltado da pior forma possível. Ele era um invasor. Ele era o homem mascarado que tentou destruir tudo naquela noite. Ela não sabia o que sentir. Havia raiva, claro. Raiva por ele ter desaparecido, raiva por ele ter surgido de forma tão destrutiva em sua vida. Mas também havia tristeza. Tristeza por saber que aquele homem, o pai que ela nunca conheceu, estava tão perdido e cheio de ódio que se transformou em alguém irreconhecível. Alguém que machucava, que ameaçava. O policial ficou em silêncio, permitindo que Clara absorvesse tudo. Ela continuou olhando para a foto em suas mãos, as lembranças da infância invadindo sua mente. Sua mãe nunca falava muito sobre o pai, apenas dizia que ele foi embora e que elas não precisavam dele. Clara cresceu sem sentir a falta dele, porque, na verdade, nunca soube quem ele era. Mas agora ele estava ali, ligado a ela de uma forma que ela jamais imaginaria. Sem conseguir segurar as lágrimas, Clara deixou que elas escorressem pelo rosto, sem saber ao certo o que mais pensar ou como reagir. Tudo o que ela sabia era que a noite havia mudado sua vida para sempre. E que, de alguma forma, aquele homem que ela mal conhecia era o responsável por isso. Nos dias que se seguiram ao incidente, a vida de Clara parecia ter virado de cabeça para baixo. A casa dos Moreira ficou mais tranquila, mas a tensão ainda pairava no ar. Todos estavam se recuperando, tentando voltar à rotina, mas ninguém esquecia o que havia acontecido naquela noite. A ferida estava ali, ainda aberta, e a casa, antes cheia de risos e brincadeiras das gêmeas, agora parecia carregada de uma tensão silenciosa. Clara também não conseguia tirar da cabeça a revelação que o policial havia feito.
Augusto, o homem que aterrorizou a casa naquela noite, era seu pai. Era surreal demais para ser verdade. Como ela deveria se sentir em relação a isso? Como reagir àquela avalanche de informações? Ela não sabia. Lúcia e Paulo, embora traumatizados pelo que viveram, demonstraram imensa gratidão a Clara. Logo após o ocorrido, Lúcia sentou-se com ela e, com os olhos cheios de lágrimas, agradeceu por ter salvado suas filhas. Você foi mais do que corajosa, Clara. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui naquela noite. Paulo, sempre mais contido, não disse muito, mas o olhar que ele deu a Clara foi suficiente para mostrar que ele também era imensamente grato. Com o passar dos dias, a relação de Clara com a família Moreira ficou ainda mais próxima. Eles já a consideravam parte da família antes, mas agora isso era ainda mais evidente. Lúcia a convidava para participar mais das decisões da casa, conversava com ela sobre as meninas e até pedia conselhos. As gêmeas, por sua vez, ficaram ainda mais apegadas a Clara. Elas se sentiam seguras com ela por perto, e Clara se tornará mais do que apenas a babá, ela era como uma irmã mais velha, alguém em quem confiavam completamente. Apesar dessa nova fase em sua relação com os Moreira, Clara ainda carregava o peso da revelação sobre Augusto. Ela não sabia o que fazer com essa informação. Como lidar com o fato de que o homem que quase destruiu tudo fazia parte da sua própria história? A cada dia, a pergunta a atormentava mais. Foi então que ela tomou uma decisão. Clara sabia que, para seguir em frente, precisava de respostas. Precisava encarar seu passado e entender o que realmente aconteceu com seu pai. Depois de muita reflexão, ela decidiu visitá-lo na prisão. No dia em que foi, Clara estava nervosa. Suas mãos suavam, e ela sentia o estômago revirar enquanto se dirigia ao presídio. Ela não sabia o que esperar daquele encontro, mas sentia que era algo que precisava fazer. Ao chegar lá, foi levada até uma pequena sala de visitas, onde esperou por alguns minutos que pareceram horas. Quando Augusto finalmente apareceu, Clara mal conseguia acreditar. Ele estava diferente, abatido, mas seus olhos ainda carregavam aquele brilho duro que ela lembrava da noite do ataque. Ele se sentou à sua frente, e por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Clara sentia o coração pesado, as palavras presas na garganta. Como começar aquela conversa? Como falar com um homem que ela deveria chamar de pai, mas que não passava de um estranho? Finalmente, foi Augusto quem quebrou o silêncio. Eu sei por que você está aqui, ele disse, sua voz rouca e carregada de arrependimento. Você quer saber por que eu fui embora? Porque nunca voltei. Clara assentiu, sem conseguir falar. Era isso mesmo que ela queria. Queria entender por que ele a havia abandonado e por que, depois de tanto tempo, ele decidiu voltar da pior maneira possível. Augusto respirou fundo antes de continuar. Eu era muito jovem quando sua mãe engravidou. Assustado, imaturo. Eu não sabia o que fazer. Então, eu fugi. Foi covardia, eu sei. Deveria ter ficado, deveria ter sido um pai para você, mas, na época, eu não consegui lidar com a responsabilidade. Eu não tenho desculpas. Clara ouvia cada palavra, tentando processar o que ele dizia. Era difícil sentir compaixão por ele. Por mais que ele tentasse justificar, o fato é que ele a abandonou. E, pior ainda, voltou para sua vida de uma forma devastadora. Por que invadiu a casa dos Moreira? Por que fez aquilo? Clara finalmente perguntou, sua voz tremendo de emoção. Augusto olhou para baixo, envergonhado. Eu estava com raiva, Clara. Quando fui demitido, senti que minha vida tinha acabado de novo. Achei que Paulo Moreira tinha destruído tudo o que eu tinha. Eu estava desesperado, com ódio, e não pensei direito. A verdade é que eu queria vingança. Mas não era para machucar ninguém, só queria que eles sentissem o que eu sentia. Clara balançou a cabeça, incrédula. E você achou que isso seria suficiente? Você aterrorizou as meninas, quase destruiu uma família.
Eu sei, Augusto disse, os olhos cheios de lágrimas. E eu me arrependo de cada segundo. Eu não sei o que aconteceu comigo, Clara. Eu me perdi completamente. E a única coisa que eu tenho agora é arrependimento. Clara ficou em silêncio por um momento, tentando absorver tudo aquilo. A verdade é que, por mais que odiasse o que ele fez, não podia negar que ele parecia genuinamente arrependido. Mas arrependimento, ela sabia, não era o suficiente para apagar as cicatrizes deixadas. Ela levantou-se, olhando para Augusto com um misto de tristeza e frustração. Eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar. Mas eu precisava ouvir isso de você. Precisava entender o porquê. Augusto assentiu, aceitando suas palavras. Eu não espero perdão, Clara. Só espero que você consiga viver sua vida sem carregar esse peso. Eu estraguei tudo, e eu sei disso. Com isso, Clara deixou a sala, o coração pesado, mas com uma sensação estranha de que, de alguma forma, havia dado o primeiro passo para encarar aquele fantasma do passado. Nos meses seguintes, Clara visitou Augusto algumas vezes. Ela não sabia ao certo porquê, mas, aos poucos, começou a perceber que era o começo de uma tentativa de reconstruir laços. Não como pai e filha, mas como duas pessoas tentando encontrar algum tipo de paz. Clara nunca imaginou que o caminho para a cura seria tão difícil. As visitas ao pai na prisão eram sempre estranhas. A cada encontro, ela carregava uma mistura de sentimentos que não sabia como lidar. Parte dela sentia que precisava perdoá-lo, enquanto outra parte ainda estava cheia de raiva. Ele tinha sido ausente em toda a sua vida, e, quando finalmente reapareceu, foi da pior maneira possível. Como alguém poderia simplesmente perdoar isso? As conversas com Augusto eram sempre tensas no início, mas, aos poucos, Clara percebeu que ele estava tentando se redimir de alguma forma. Ele não pedia desculpas com palavras vazias, e também não tentava justificar o que havia feito. Em vez disso, ele escutava Clara. Ele ouvia quando ela desabafava, quando falava sobre a dor de crescer sem um pai, sobre o quanto sua mãe teve que lutar sozinha para criá-la. Ele não interrompia, não tentava se defender. Apenas deixava ela falar. E Clara, por mais difícil que fosse, começou a sentir que estava colocando para fora anos de mágoa que ela nunca soube que carregava. Foi em uma dessas visitas que Augusto, mais magro e com um semblante cansado, finalmente fez algo que Clara não esperava. Ele chorou. No meio de uma conversa, enquanto Clara falava sobre como sua mãe sempre foi forte, ele começou a soluçar baixinho. Ela nunca havia visto ele demonstrar tanta vulnerabilidade. Augusto, o homem que invadiu a casa com tanta raiva e violência, estava diante dela completamente despido de orgulho. Ele não era mais o homem assustador daquela noite. Era apenas um ser humano quebrado, tentando consertar os pedaços da própria vida, mesmo sabendo que alguns estariam permanentemente destruídos. Eu estraguei tudo, Clara, ele disse, com a voz falhando entre os soluços. Eu estraguei sua vida, estraguei a vida da sua mãe, e a minha também. Eu perdi tudo. Perdi o direito de te chamar de filha. Mas, se algum dia você puder me perdoar, eu não sei. Isso seria a única coisa que talvez pudesse me dar um pouco de paz. Clara ficou em silêncio. O que ele pedia era muito mais do que simples perdão. Era como se ele estivesse buscando uma redenção que talvez ela não estivesse pronta para dar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que, para seguir em frente, para reconstruir sua vida e deixar aquele peso para trás, ela precisaria fazer algo por si mesma. Não era mais sobre ele. Era sobre ela. Os meses foram passando, e Clara continuou vivendo sua vida. A relação com a família Moreira se tornou ainda mais próxima, e ela finalmente sentia que tinha um lar. Lúcia e Paulo confiaram a ela mais responsabilidades, e até começaram a discutir a possibilidade de Clara gerenciar algumas propriedades da família. As gêmeas, Olivia e Stella, ainda viam como uma espécie de irmã mais velha, e Clara amava estar com elas. Elas traziam uma alegria genuína, algo que Clara não experimentava há muito tempo. Mas, mesmo com a vida tomando um rumo positivo, algo dentro dela ainda a puxava de volta para o pai.
Ela sabia que o perdão não viria de uma hora para outra, mas também sabia que continuar visitando Augusto era parte desse processo. Ela não falava muito sobre isso com os Moreira, porque sentia que essa era uma jornada que ela precisava fazer sozinha. E então, depois de quase um ano de visitas regulares, o dia chegou. Augusto foi libertado por bom comportamento. Ele havia cumprido parte de sua pena e, embora seu crime fosse grave, as circunstâncias e seu comportamento exemplar na prisão lhe garantiram a chance de tentar reconstruir a vida fora das grades. Clara estava lá no dia da sua libertação, esperando no lado de fora da prisão. Quando as portas se abriram e Augusto saiu, Clara ficou parada, sem saber o que dizer. Ele parecia diferente. Não era apenas a aparência física, mais velho, mais desgastado, mas algo no jeito como ele andava, como ele olhava para o mundo, havia mudado. Ele parecia mais humilde, mais consciente de suas falhas. Os dois ficaram em silêncio por um momento, se encarando. Não havia palavras certas para aquele momento. Não havia como apagar o passado ou fingir que tudo estava resolvido. Mas havia algo mais ali, uma chance de recomeçar, mesmo que fosse uma chance pequena e incerta. Augusto se aproximou de Clara e, com os olhos cheios de lágrimas, abriu os braços. Eu sei que não mereço isso, Clara, ele disse, a voz embargada. Mas, eu só queria te abraçar. Só isso. Se você me deixar. Clara hesitou. Seu coração estava apertado, a cabeça cheia de dúvidas. Mas, ao olhar para o rosto daquele homem quebrado, algo dentro dela mudou. Ele não era o monstro que ela havia imaginado por tanto tempo. Era apenas um homem que cometeu erros terríveis, que estava tentando desesperadamente encontrar alguma forma de redenção. Então, lentamente, Clara deu um passo à frente e, sem dizer uma palavra, o abraçou. Foi um abraço cheio de dor, cheio de emoções conflitantes. Mas, de alguma forma, naquele momento, Clara sentiu que estava deixando para trás uma parte do passado que a havia prendido por tanto tempo. Augusto chorou nos ombros dela, como um pai que finalmente reencontra sua filha depois de uma vida inteira de arrependimento. E Clara, embora não soubesse se algum dia conseguiria perdoá-lo completamente, sabia que aquele era o começo de algo novo. Não importava se o caminho ainda seria difícil. O que importava era que ela estava disposta a tentar. Nos meses seguintes, Augusto conseguiu um emprego simples em uma oficina. Ele parecia mais sereno, mais determinado a não repetir os erros do passado. Clara o visitava de vez em quando, sem grandes expectativas, mas com a sensação de que ambos estavam, aos poucos, encontrando algum tipo de paz. E, embora o perdão completo ainda estivesse longe, Clara sabia que já havia dado o primeiro passo. E isso, para ela, era o suficiente por enquanto. Os anos passaram, e a vida de Clara seguiu um caminho diferente. Ela aprendeu, com muito esforço, a juntar os pedaços da sua vida, um de cada vez. Sua relação com Augusto, embora longe de ser perfeita, estava menos dolorosa. As visitas ao pai tornaram-se mais raras, mas também mais leves. Eles ainda não tinham aquela intimidade de pai e filha, mas Clara já não carregava o peso do rancor a cada vez que o via. Foi nesse novo momento que Samuel apareceu. Ele surgiu do nada, quando ela menos esperava. Não era um daqueles romances de filme, cheios de declarações exageradas e promessas grandiosas. Samuel era simples. Trabalhava como marceneiro em uma pequena oficina, parecida com a que Augusto trabalhou depois de sair da prisão. Ele tinha um jeito calmo e um sorriso fácil. Clara logo percebeu que ele trazia uma sensação de paz, como se ela estivesse em casa. Eles se conheceram de forma despretensiosa, em uma festa de aniversário de um amigo em comum. Samuel não era de falar muito, mas quando falava, suas palavras eram sempre genuínas. Ele ouvia mais do que falava, e Clara, acostumada a carregar tantas dores dentro de si, sentiu pela primeira vez em muito tempo que tinha alguém com quem compartilhar seus pensamentos sem medo de ser julgada. Ela se abriu para ele aos poucos, ainda receosa, com medo de se machucar de novo. Mas Samuel tinha paciência. Ele não forçava nada, e deixava que as coisas acontecessem no tempo de Clara. Com o passar dos meses,
o relacionamento dos dois se fortaleceu. Samuel era diferente de qualquer pessoa que Clara já havia conhecido. Ele não carregava grandes traumas ou cicatrizes profundas. Sua vida tinha sido tranquila, sem grandes reviravoltas, e talvez fosse isso o que mais atraía Clara. Depois de anos de turbulência, ela sentia que finalmente tinha encontrado um porto seguro. Eles se casaram em uma cerimônia simples, cercados pelos amigos mais próximos e pela família Moreira, que Clara agora considerava como sua. Lúcia e Paulo, as gêmeas Olívia e Estela, todos estavam lá. Para Clara, aquele dia simbolizava um recomeço. Uma nova fase em sua vida, longe das sombras do passado. Foi pouco tempo depois do casamento que Clara descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensa para ela e Samuel. Os dois sempre haviam falado sobre ter filhos, mas nenhum dos dois esperava que isso acontecesse tão rápido. Quando Clara contou para Samuel, ele ficou em silêncio por um momento, segurando as mãos dela com um brilho nos olhos. Nós vamos ser pais, ele disse, a voz baixa, como se ainda estivesse processando a ideia. Eu mal posso esperar para conhecer nosso filho. A gravidez de Clara foi tranquila. Samuel estava ao seu lado em cada consulta, cada ultrassom, e juntos começaram a preparar a casa para a chegada do bebê. O quarto foi decorado com cuidado, e Samuel fez questão de construir cada móvel com suas próprias mãos. Clara observava o marido com admiração enquanto ele trabalhava, sentindo uma paz que não conseguia explicar. Tudo parecia finalmente estar dando certo. Quando o bebê nasceu, eles decidiram chamá-lo de Lucas. O nome veio de uma conversa despretensiosa entre os dois, durante uma tarde tranquila em casa. Clara gostava da simplicidade do nome, e Samuel concordou imediatamente. Quando Clara segurou Lucas pela primeira vez nos braços, algo mudou dentro dela. Era um amor que ela nunca havia sentido antes, algo tão profundo e incondicional que a deixou sem palavras. Mas havia outra pessoa que também foi profundamente tocada pela chegada de Lucas, Augusto. Quando Clara contou ao pai sobre o nascimento do neto, ela percebeu uma emoção diferente na voz dele. Eu gostaria de conhecer meu neto, ele disse, com uma hesitação que Clara não estava acostumada a ouvir. Ela sabia que aquele pedido significava muito para ele. Augusto não tinha sido um pai presente para Clara, mas parecia determinado a ser diferente com Lucas. No início, Clara estava apreensiva. Ela ainda carregava algumas inseguranças em relação ao pai, e temia que a presença dele na vida de Lucas pudesse trazer algum tipo de turbulência. Mas, para sua surpresa, Augusto se mostrou um avô carinhoso e atencioso. Cada visita era repleta de sorrisos e brincadeiras. Clara observava, com o coração aquecido, enquanto Augusto segurava o pequeno Lucas nos braços, murmurando palavras carinhosas e fazendo caretas para fazê-lo rir. Lucas, por sua vez, parecia adorar o avô. Ele sorria sempre que via Augusto, e os dois logo desenvolveram uma conexão especial. Augusto parecia rejuvenescido ao lado do neto, como se cada sorriso de Lucas fosse uma pequena peça de redenção que ele vinha buscando há tanto tempo. Clara, que sempre manteve um pé atrás, começou a se sentir mais à vontade com a relação dos dois. Pela primeira vez em anos, ela via o pai como alguém diferente. Não mais como o homem que havia causado tanta dor, mas como alguém que estava tentando, realmente tentando, ser melhor. Com o passar dos meses, a relação entre Clara e Augusto também começou a mudar. Eles nunca chegaram a discutir o perdão abertamente, mas a presença de Lucas parecia ser uma ponte entre eles. Aos poucos, os encontros deixaram de ser carregados de tensão e se tornaram momentos de verdadeira convivência. Clara já não sentia aquele peso no peito ao vê-lo. Havia algo de novo em sua relação, algo que ela não sabia exatamente como descrever, mas que era real. Certo dia, enquanto Clara observava Augusto brincando com Lucas no quintal, ela sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ela ainda lembrava de tudo o que havia acontecido, das cicatrizes que o passado havia deixado, mas também sabia que a vida seguia em frente. E, naquele momento, ela escolheu seguir em frente junto com ela. Samuel, sempre ao lado de Clara, percebia essas mudanças. Ele não falava muito sobre isso, mas seu apoio era constante.
Ele sabia o quanto a presença de Augusto na vida de Clara ainda era um assunto delicado, mas confiava no julgamento da esposa. Eu estou com você, independente de qualquer coisa, ele dizia sempre que ela se sentia insegura. E, com essa segurança, Clara se permitia ir mais longe. A vida continuava, e com ela vinham novos desafios e novas alegrias. Lucas crescia saudável e feliz, cercado pelo amor dos pais e do avô. As cicatrizes do passado não desapareceram completamente, mas Clara sabia que estava no caminho certo para deixar tudo isso para trás.